cheiro de terra úmida misturada com esterco ainda pairava no ar quando Osvaldo Ferreira ajustou o laço na cintura e montou na égua alazã. Era 15 de março de 1983 e o sol mal começava a esquentar o pasto da fazenda São Benedito, em Cáceres, interior do Mato Grosso. Aos 34 anos, Osvaldo era considerado um dos melhores peões da região. Sabia conduzir uma boiada como poucos, conhecia cada trilha entre os campos alagados do Pantanal e nunca havia perdido uma res sequer em mais de 15 anos de lida. A fazenda do coronel Benedito Machado se estendia por quase 10.000 hectares de cerrado e campos nativos, onde pastavam cerca de 3.000 cabeças de gado Nelore. Osvaldo morava numa casa simples de madeira nos fundos da propriedade, junto com a esposa Conceição e os 2 filhos pequenos, Jucimar e Valdirene. Era um homem de poucas palavras, corpo magro curtido pelo sol e mãos calejadas que dominavam as rédeas como se fossem extensões de seus braços. Naquela manhã de terça-feira, o coronel Benedito havia dado uma tarefa específica a Osvaldo: conduzir um lote de 47 novilhos até o pasto da Lagoa Seca, uma área de campo limpo localizada a cerca de 8 quilômetros da sede da fazenda. Era um trabalho rotineiro. Osvaldo já havia feito essa mesma condução dezenas de vezes. O gado precisava ser transferido porque as chuvas haviam alagado demais o pasto onde estavam, e os animais começavam a desenvolver problemas nas patas. "Leva o Chico junto", disse o coronel, referindo-se a Francisco Santos, outro peão experiente da fazenda. "É muito gado para um homem só", mas Osvaldo balançou a cabeça, ajeitando o chapéu de couro. "Não precisa não, coroné. Esse gado tá manso, e eu conheço o caminho de olho fechado. Chico pode ficar ajudando na marcação dos bezerros." O coronel hesitou por um momento, olhando para o céu que ainda mostrava algumas nuvens escuras no horizonte. "Tá bom então, mas se começar a chover forte, você deixa o gado onde tiver e volta. Não quero ninguém atolado na lama por causa de boi." Às 6:30 da manhã, Osvaldo abriu a porteira do curral e começou a conduzir os novilhos. Os animais mugiam baixinho, ainda sonolentos, mas obedeciam aos assobios e gritos do peão. A égua alazã, chamada Estrela, conhecia a rotina tão bem quanto o dono. Posicionava-se automaticamente para guiar o gado na direção certa, impedindo que algum animal se desgarrasse do grupo. Conceição observou o marido se afastando pela estrada de terra, montado na égua com a boiada à frente. Era uma imagem que ela via quase todos os dias, mas algo naquela manhã a deixou inquieta. Talvez fosse o jeito como Osvaldo havia se despedido, um beijo mais demorado na testa, a mão que ficou um segundo a mais no ombro dela, ou talvez fosse apenas o tempo fechado, que sempre a deixava nervosa. O último a ver Osvaldo foi João Pereira, um vaqueiro da fazenda vizinha que estava consertando uma cerca perto da divisa. Eram aproximadamente 9 horas da manhã, quando João avistou a boiada passando pela estrada, com Osvaldo montado na égua alazã, assoviando uma moda de viola que ecoava pelo campo. João acenou, e Osvaldo respondeu tirando o chapéu. Foi a última vez que alguém viu Osvaldo Ferreira com vida. Quando o sol se pôs naquela terça-feira e Osvaldo não retornou para o jantar, Conceição sentiu um aperto no peito. Não era normal. Em 15 anos de casamento, o marido nunca havia chegado tarde sem avisar. Ela caminhou até a sede da fazenda e procurou o coronel Benedito. "Ele não voltou ainda", disse Conceição, tentando controlar a voz trêmula. "Nem ele, nem a égua." O coronel franziu a testa. "Deve ter acontecido alguma coisa. Vou mandar o pessoal procurar." Mas quando os primeiros peões chegaram ao pasto da Lagoa Seca, com lanternas e fachos, encontraram apenas os 47 novilhos pastando tranquilamente. Da égua alazã e do peão Osvaldo Ferreira não havia qualquer sinal. A madrugada do dia 16 de março chegou sem que Osvaldo retornasse. Conceição não pregou os olhos, sentada na varanda da casa de madeira, ouvindo cada ruído da madrugada, na esperança de escutar o galope da égua alazã. Os filhos, Jucimar, de 8 anos, e Valdirene, de 5, perguntavam quando o pai voltaria, sem entender por que a mãe chorava em silêncio enquanto preparava o café da manhã. O coronel Benedito organizou a primeira busca ao amanhecer. 12 peões da fazenda, divididos em 3 grupos,
Vasculharam todas as estradas, trilhas e áreas de mata entre a sede e o pasto da Lagoa Seca. Percorreram cada metro do caminho que Osvaldo havia feito com o gado, procurando por pegadas, rastros da égua, pedaços de roupa, qualquer indício que explicasse o desaparecimento. Francisco Santos, o peão que deveria ter acompanhado Osvaldo, liderava um dos grupos de busca. Conhecia Osvaldo há mais de 10 anos e sabia que ele jamais abandonaria a égua ou se perderia no campo. Osvaldo conhece essa terra melhor que as linhas da própria mão, repetia para quem quisesse ouvir. Se ele não voltou, é porque não pode voltar. No terceiro dia de buscas, encontraram a primeira pista. A égua alazã apareceu pastando sozinha numa área de campo aberto, a cerca de 2 quilômetros do pasto da Lagoa Seca. O animal estava em perfeito estado, com a sela intacta e as rédeas soltas. Não apresentava ferimentos, sinais de luta ou qualquer evidência de acidente. Simplesmente estava ali, como se Osvaldo tivesse desmontado e desaparecido no ar. A descoberta da égua trouxe mais perguntas do que respostas. Se Osvaldo havia sofrido algum acidente, uma queda, uma picada de cobra, um mal súbito, onde estava o corpo? Se havia sido vítima de algum crime, por que os criminosos deixariam a égua viva? E mais intrigante ainda, por que o gado estava no lugar certo, no pasto da Lagoa Seca, se Osvaldo havia desaparecido antes de completar o trabalho? A polícia de Cáceres foi acionada no 5º dia. O delegado Mário Augusto Pereira, um homem sisudo de 40 e poucos anos, ouviu o relato do coronel Benedito com ceticismo. Para ele, casos de desaparecimento no interior eram quase sempre resultado de dívidas de jogo, casos extraconjugais ou problemas com a justiça. Homens que simplesmente decidiam sumir e recomeçar a vida em outro lugar. Esse peão deve ter arrumado confusão e resolveu dar o fora, disse o delegado para o coronel. Conhece alguma mulher na cidade? Tinha dívidas? Problemas com outros funcionários? Mas quanto mais o delegado investigava, menos sentido fazia a teoria da fuga. Osvaldo não tinha dívidas, não bebia, não jogava e era conhecido por sua fidelidade à esposa. Seu dinheiro, o pagamento de 2 meses de trabalho, estava intocado numa lata enterrada atrás da casa. Suas roupas, seus pertences, tudo continuava no lugar. Conceição insistia com o delegado. Meu marido não abandonaria os filhos. Ele adora essas crianças, delegado. Alguma coisa aconteceu com ele. As semanas se transformaram em meses e as buscas foram diminuindo de intensidade. O caso virou conversa de bar em Cáceres, com teorias que iam desde ataques de onças até sequestros por fazendeiros rivais. Alguns falavam em maldição, porque Osvaldo havia desaparecido numa terça-feira 15, dia considerado de azar pelos mais supersticiosos. Francisco Santos nunca se perdoou por não ter acompanhado o amigo naquele dia. Se eu tivesse ido junto, talvez, repetia constantemente. Ele assumiu os cuidados da família de Osvaldo, ajudando Conceição com as crianças e garantindo que não passassem necessidade. O coronel Benedito, por sua vez, manteve a casa para a família e deu trabalho para Conceição, na cozinha da fazenda. No final de 1983, 9 meses após o desaparecimento, o delegado Mário Augusto arquivou o caso por falta de provas e pistas. No relatório final, escreveu: desaparecimento voluntário. Sujeito abandonou a família e fugiu para local incerto e não sabido. Conceição jamais aceitou essa versão. Continuou procurando o marido por conta própria, viajando para cidades vizinhas, colocando cartazes em mercados e rodoviárias, perguntando para caminhoneiros se haviam visto um homem com as características de Osvaldo. As crianças cresceram ouvindo a mãe repetir: seu pai não nos abandonou. Algum dia a verdade vai aparecer. Os anos passaram. Jucimar se tornou mecânico em Cuiabá, Valdirene se casou e foi morar em Campo Grande. Conceição envelheceu na fazenda São Benedito, sempre esperando, sempre procurando. O coronel Benedito morreu em 1995 e a fazenda foi vendida para uma empresa do agronegócio. Francisco Santos se aposentou e foi morar com a filha em Rondonópolis. Em 2013, 30 anos depois do desaparecimento, Conceição tinha 74 anos e ainda morava na mesma casa de madeira. Seus cabelos estavam brancos, as mãos trêmulas, mas a esperança permanecia intacta. Eu sei que meu Osvaldo não me abandonou, dizia para qualquer um que quisesse escutar.
Um dia eu vou saber o que aconteceu com ele. Ela não imaginava que a resposta estava tão próxima, enterrada no lugar mais óbvio e ao mesmo tempo mais improvável de todos. O ano de 2013 trouxe mudanças para a antiga fazenda São Benedito. A empresa que havia comprado a propriedade em 1995 decidiu modernizar completamente as instalações. Os currais antigos, construídos com mourões de aroeira e cercas de arame farpado nos anos 1960, seriam demolidos para dar lugar a um moderno sistema de manejo de gado com balanças eletrônicas e corredores de contenção. Valdeci Rodrigues, o capataz responsável pela reforma, era um homem prático de 45 anos que havia trabalhado em fazendas por toda a vida. No dia 22 de agosto, uma quinta-feira de sol forte, ele coordenava a demolição do curral principal, aquele mesmo de onde Osvaldo havia saído com os 47 novilhos em março de 1983. "Vamos derrubar essa cerca aqui primeiro", gritou Valdeci para os 2 peões que operavam uma retroescavadeira. "Depois a gente remove os mourões e nivela o terreno." A máquina começou a trabalhar, arrancando os antigos postes de aroeira que haviam resistido a 3 décadas de chuva e sol. Era um trabalho rotineiro, mas quando a retroescavadeira removeu o 4º mourão, próximo ao portão principal do curral, algo estranho chamou a atenção de Valdeci. No buraco deixado pelo poste, a cerca de 1 metro de profundidade, havia algo que não parecia natural. Uma forma escura, parcialmente coberta por terra compactada e raízes. Valdeci desceu na cova e começou a remover a terra com as mãos. Primeiro apareceu um pedaço de couro ressecado. Depois, algo que fez Valdeci recuar assustado. Um crânio humano, parcialmente preservado pela terra argilosa e seca. Junto com os ossos, havia fragmentos de roupa, pedaços de uma camisa xadrez azul e branca, restos de um cinto de couro com uma fivela de metal e algo que fez o coração de Valdeci disparar. Uma carteira de couro, ainda com documentos legíveis no seu interior. "Parem a máquina!", gritou Valdeci, com a voz trêmula. "Parem tudo!" Quando abriu a carteira com cuidado, as mãos tremendo, Valdeci leu o nome na carteira de trabalho: Osvaldo Ferreira. A foto, mesmo desbotada pelo tempo, mostrava claramente o rosto de um homem de cerca de 30 anos, com bigode e expressão séria. A notícia se espalhou pela região como fogo no pasto seco. Conceição, agora com 74 anos e caminhando com dificuldade, foi levada ao local pelos filhos. Quando viu a carteira de trabalho do marido, ela não chorou. Apenas segurou o documento com reverência e sussurrou: "Eu sabia. Eu sempre soube que você não tinha me abandonado." A Polícia Civil de Cáceres foi acionada imediatamente. O delegado titular, Dr. Carlos Eduardo Mendes, assumiu o caso com seriedade. Diferentemente do delegado Mário Augusto dos anos 1980, Carlos Eduardo estava familiarizado com técnicas modernas de investigação criminal e solicitou imediatamente a presença da perícia técnica. O perito criminal Fernando Lopes chegou ao local na manhã seguinte. Ao examinar o esqueleto e os pertences, suas primeiras observações foram perturbadoras. Os ossos apresentam fraturas no crânio consistentes com traumatismo, relatou Fernando para o delegado. E a posição do esqueleto indica que o corpo foi colocado na cova já sem vida. Mais intrigante ainda era a localização dos restos mortais. O corpo de Osvaldo havia sido enterrado exatamente embaixo do mourão do portão principal do curral, o mesmo portão por onde ele havia saído com o gado na manhã de 15 de março de 1983. Era como se alguém tivesse escolhido propositalmente o local mais simbólico possível para esconder o crime. "Quem quer que tenha feito isso", disse o perito Fernando, "conhecia muito bem a fazenda e tinha acesso aos currais. E mais, teve tempo e tranquilidade para cavar uma cova funda e colocar o mourão por cima sem ser visto." A descoberta levantou questões que atormentaram a família por 3 décadas. O que realmente aconteceu com Osvaldo naquele dia? Por que alguém o matou? E como os 47 novilhos chegaram ao pasto da Lagoa Seca se Osvaldo foi morto antes de completar o trabalho? Francisco Santos, agora com 78 anos, foi trazido de Rondonópolis pelos filhos quando soube da descoberta. Velho e frágil, ele olhou para o local onde encontraram o corpo do amigo e disse com voz embargada:
Osvaldo sempre foi um homem direito. Quem fez isso com ele vai ter que responder. O delegado Carlos Eduardo sabia que investigar um crime de 30 anos seria extremamente difícil. Muitas testemunhas haviam morrido, outras haviam se mudado da região e as evidências físicas eram limitadas. Mas a descoberta do corpo mudava completamente a natureza do caso. Não era mais um desaparecimento, era um homicídio. E em crimes assim, sempre há alguém que sabe a verdade. Sempre há um segredo que alguém carregou por anos, esperando o momento de vir à tona. Esse momento havia chegado. A notícia da descoberta dos restos mortais de Osvaldo Ferreira espalhou-se rapidamente pela região. Jornais de Cuiabá enviaram repórteres para Cáceres, e o caso voltou a ser assunto em cada bar, igreja e mercado da cidade. Para muitos, a descoberta confirmava o que sempre suspeitaram. Osvaldo havia sido vítima de crime. 3 dias após a exumação do corpo, o delegado Carlos Eduardo Mendes recebeu um telefonema inesperado. Do outro lado da linha, uma voz trêmula e envelhecida se identificou. Doutor, aqui é o Aparecido Silva. Eu preciso falar com o senhor sobre o caso do Osvaldo. Aparecido Silva, de 71 anos, havia sido capanga da fazenda São Benedito durante 15 anos, trabalhando diretamente com o coronel Benedito Machado. Era conhecido na região como homem de confiança do patrão, responsável por resolver problemas que surgiam na propriedade. Depois da morte do coronel, em 1995, Aparecido havia se mudado para uma chácara nos arredores de Cáceres, onde criava algumas cabeças de gado e galinhas. Eu não durmo direito faz 30 anos, disse Aparecido quando se apresentou na delegacia na manhã seguinte. Estava visivelmente nervoso, mexendo constantemente num chapéu velho que segurava nas mãos. Depois que acharam o corpo do Osvaldo, não consigo mais viver com isso na consciência. O delegado Carlos Eduardo ligou o gravador e começou a ouvir a confissão que solucionaria um mistério de 3 décadas. Aparecido começou a falar com voz baixa, olhando para o chão. O coronel Benedito era um homem bom, mas tinha um problema. Não sabia perder dinheiro. Ele apostava pesado em rinha de galo, corrida de cavalo, qualquer coisa que desse para apostar. Segundo Aparecido, no início de 1983, o coronel Benedito havia perdido uma quantia considerável numa aposta com fazendeiros de Corumbá. Para pagar a dívida, decidiu vender 200 cabeças de gado sem documentação adequada. Uma prática comum na época, mas que requeria discrição absoluta. O problema é que o Osvaldo viu a movimentação estranha, continuou Aparecido. Ele percebeu que gado estava saindo da fazenda de madrugada, sem nota, sem registro. E o Osvaldo não era de fechar os olhos para coisa errada. Na noite de 14 de março de 1983, véspera do desaparecimento, Osvaldo havia confrontado o coronel Benedito sobre a venda irregular de gado. A conversa aconteceu no escritório da sede da fazenda, e Aparecido estava presente como testemunha. O Osvaldo disse para o coronel que não ia aceitar participar de negócio sujo, lembrou Aparecido, com a voz cada vez mais trêmula. Falou que ia procurar a polícia se continuasse vendo gado saindo sem documento. O coronel ficou bravo, disse que Osvaldo era só um empregado e não tinha que se meter nos negócios dele. A discussão esquentou e Osvaldo ameaçou deixar a fazenda e denunciar as irregularidades. Para o coronel Benedito, que já estava endividado e dependia da venda irregular para saldar os compromissos, aquilo representava a ruína completa. Foi quando o coronel me chamou no canto e disse: Aparecido, você precisa resolver esse problema para mim. O Osvaldo não pode abrir a boca. Aparecido parou de falar e ficou em silêncio por quase 1 minuto, limpando os olhos com as costas da mão. O delegado esperou pacientemente, sabendo que estava ouvindo a confissão mais importante de sua carreira. Eu não queria fazer aquilo, continuou Aparecido. O Osvaldo era um homem bom, trabalhador, mas eu tinha medo do coronel, e ele tinha prometido me pagar 5.000 cruzeiros. Era muito dinheiro naquela época. Na manhã de 15 de março, Aparecido seguiu Osvaldo até o pasto da Lagoa Seca. Conhecia todos os caminhos da fazenda e conseguiu chegar ao local antes do peão, escondendo-se numa área de mata próxima ao campo. Quando Osvaldo chegou com o gado, eu saí de trás das árvores, relatou Aparecido, agora chorando abertamente. Disse para ele que o coronel tinha mudado de ideia, que queria conversar de novo.
o Osvaldo desceu da égua para falar comigo. Foi então que Aparecido atacou Osvaldo pelas costas com uma barra de ferro. O primeiro golpe atingiu a nuca do peão, que caiu imediatamente. Aparecido desferiu mais 2 golpes na cabeça para ter certeza de que Osvaldo estava morto. Depois, eu tive que resolver o problema do gado, continuou Aparecido. Não podia deixar os bichos espalhados, senão iam desconfiar. Montei na égua do Osvaldo e levei a boiada para o pasto certo. Depois soltei a égua longe dali e voltei buscar o corpo. Aparecido carregou o corpo de Osvaldo num saco de aniagem até a caminhonete do coronel, que estava escondida numa estrada vicinal. Juntos, os 2 levaram o cadáver de volta à fazenda e esperaram o anoitecer para enterrá-lo. O coronel escolheu o lugar, disse Aparecido. Disse que ninguém ia desconfiar se enterrasse embaixo do mourão do curral. Quem vai imaginar que está enterrado bem ali, onde todo mundo passa todo dia? A confissão de Aparecido foi corroborada por evidências físicas encontradas no corpo de Osvaldo. As fraturas no crânio correspondiam exatamente ao tipo de ferimento causado por uma barra de ferro, e a posição do esqueleto confirmava que o corpo havia sido transportado e enterrado depois da morte. Francisco Santos, quando soube da confissão, ficou em silêncio por longos minutos. Depois disse apenas: "Eu sempre desconfiei do coroné, mas nunca imaginei que ele seria capaz de uma coisa dessas." Conceição, mesmo aos 74 anos e com a saúde frágil, fez questão de comparecer à audiência onde Aparecido repetiu sua confissão. Quando o assassino confesso terminou de falar, ela se levantou devagar e disse com voz firme: 30 anos, Aparecido. 30 anos eu esperei saber a verdade sobre meu marido. 30 anos você dormiu na sua cama enquanto eu chorava na minha. Aparecido Silva foi condenado a 18 anos de prisão por homicídio qualificado, mas devido à idade avançada, cumpriria a pena em regime domiciliar. Morreu 2 anos depois, em 2015, na chácara onde morava. O coronel Benedito Machado, mandante do crime, havia morrido em 1995 sem nunca confessar seu envolvimento no assassinato. Levou o segredo para o túmulo, mas a justiça finalmente havia sido feita. Conceição morreu em 2017, aos 78 anos, em paz por finalmente conhecer a verdade sobre o desaparecimento do marido. Foi enterrada no mesmo cemitério de Cáceres, onde 2 anos antes havia sido sepultado o corpo de Osvaldo Ferreira, 32 anos depois de sua morte. A antiga fazenda São Benedito continua funcionando, agora com currais modernos e tecnologia de ponta. Mas os funcionários mais antigos ainda evitam passar pelo local onde foi encontrado o corpo de Osvaldo. Dizem que às vezes, no final da tarde, quando o gado volta do pasto, ainda conseguem ouvir o assobio de uma moda de viola ecoando pelo campo. A verdade sobre o peão que sumiu levando o gado em 1983 finalmente veio à tona. Mas para a família de Osvaldo Ferreira, a descoberta trouxe mais do que justiça. Trouxe a certeza de que um homem honesto havia morrido porque se recusou a compactuar com a corrupção. E isso, talvez, fosse o maior legado que Osvaldo poderia deixar para os filhos e netos, a prova de que havia escolhido fazer o certo, mesmo sabendo que isso custaria sua própria vida.